Se o senhor tivesse o poder hoje de mudar alguma coisa na igreja, o que o senhor mudaria? Fomentaria aquelas discussões que Francisco já levantou, né? E que ainda são polêmicas, que é acolher casais homoafetivos, que é essa, que nem eu falei do começo, da comunhão a não casados, ou a descasados, a mães solteiras, a ter esse olhar um pouco mais de pastor, né? Esse olhar um pouco mais misericordioso e não tão a lei ao pé da letra, né? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Teológico Podcast. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial que já vai começar a falar com a gente, mas antes, dê uma olhada aí nos nossos patrocinadores, quem já tá fazendo esse projeto possível. E nós queremos começar falando de quem já está com a gente desde o primeiro episódio, tornando todo esse projeto possível, falar do Lavacar da 25. Se você quer o seu carro limpinho e com cheirinho de carro novo, você vai passar na Avenida 25 de Abril, número 75, e conversar com a Grazi e com o Edmilson. Ou você vai agendar o seu horário através do contato 549-9926-6998. O contato deles vai estar aqui embaixo. E também da Agência Retrato, especializada em fotografia, de eventos, de casamentos e todos os momentos que merecem ser eternizados. Também a Agência Retrato é especialista em marketing digital, marketing para empresas, identidades visuais. O contato deles também está aqui embaixo. E lembrando, você que deseja ser nosso parceiro e entrar de patrocinador aqui no podcast, o contato vai estar no link da bio do nosso Instagram, que também está aparecendo aqui para vocês, @Teológico Podcast. Vai lá, clica, fala comigo e vem fazer parte com a gente dessa parceria. Bom, hoje eu tô aqui com o nosso querido amigo Frei Rafael. Seja muito bem-vindo ao nosso Teológico Podcast. Olá, pastor Leonardo. É tão comum a gente só tratar com o padre que a gente acaba criando hábito, mas é um prazer, pastor Leonardo, estar aqui no Teológico, né? Foi uma honra receber o seu convite, né? Temos uma amizade já há um bom tempo, né? Desde lá na Escola C, que nós fomos convidados juntos, né? Pela Reforma Luterana, né? Então criamos essa proximidade. É sempre um prazer estar dialogando, debatendo contigo. Eu quero te agradecer, é uma honra para mim também estar com o senhor. A gente estava conversando aqui nos bastidores, o senhor é uma figura muito carismática, né? Eu acho que o senhor é o primeiro padre que eu conheço assim, pessoalmente, que eu consegui simpatizar graças à sua simplicidade, a forma como o senhor trata as pessoas. Muito obrigado por estar com a gente hoje aí. Eu tenho começado fazendo uma pergunta muito específica para quem participa com a gente aqui. O senhor é padre, o senhor é frei, o senhor é pároco, acho que são todos sinônimos, né, da mesma ocupação, mas num ambiente que ninguém te conhece. Como que o senhor se apresenta? O senhor se apresenta como frei, como Rafael? O que te define? As funções que eu tenho, a função que eu exerço aqui em Fontoura é a função de pároco, né? Essa é a função que eu tenho. Para a igreja eu sou sacerdote e também religioso. Mas no ambiente interno eu sou Rafael, mas não esquecendo que eu sou Frei Rafael, né? Então, em casa eu sou Frei Rafael. Os meus familiares ainda me chamam de Rafa, né? Mas já com um pouquinho diferente. Frei Rafael, Padre Rafael. Não, quando eles me tratam de padre em casa, não que eu não queira ser, eu sei que eu sou, né? Mas em casa eu gosto que me chamem no máximo de Frei, né? Sim. Porque tira um pouco da autoridade que a palavra padre nos traz, né? Mas em casa, com meus familiares, eu sou Frei Rafael, né? Pois meu irmão, minha mãe, meu pai, ainda é só Rafael, né? Que ou legal, Rafa, né? Que legal. E falando um pouco disso, qual é a diferença de ser um padre, de ser um frei? Tem muita diferença? Ou é só diferença nos nomes? Não é só no nome, né? Padre vem do espanhol padre, né? Que é pai. E frei vem do latim frade, fratelli, né, que é irmão, né? Nós freis somos irmãos, pertencemos a uma congregação religiosa, né? A igreja, desde a sua origem, teve sacerdotes, os presbíteros que estão nas cartas de Paulo, que Paulo instituiu nas comunidades. Que depois, de presbítero, passou a ser chamado padre, né? Mas não que perdeu a concepção de presbítero. Portanto, que quando nós somos ordenados para a ordem do presbiterato, né? E nós somos religiosos, né? Não vou fazer uma análise histórica aqui, né, da origem, né? Mas nós somos religiosos que são, digamos assim, em resumo,
são padres ou até leigos que queriam viver o radicalismo do início. Quando o martírio, né, quando o catolicismo passou a ser religião oficial, então deixou de ter o martírio. Então aquela opção radical que se tinha no começo foi diminuindo. Mas alguns queriam voltar a ser radicais do início. Então foram aos desertos, às grutas, às cavernas, e lá viveram esse radicalismo. É dali que a gente surge, nós religiosos surgimos dali, né? Dessa tentativa de volta àquela virtude fervorosa do início do cristianismo, da cristandade. E depois, o Espírito Santo é diverso em carismas e dons, né? Então, para servir a igreja, surgiram diversas religiões, diversos carismas religiosos, né? E nós, franciscanos, somos da Idade Média, né? Por isso também o nosso nome ainda é frade, lembrando essa origem medieval, né? Não vivemos em mosteiros, mas temos ainda um pouco disso, nessa concepção dessa raiz lá histórica, né, da Idade Média, né, tanto o hábito que a gente usa, né, inspirado nas vestes medievais, o capuz, a batina longa. É a mesma daquele tempo? Não o desenho é o mesmo, mas o desenho é bem parecido, né? Que legal. Tempo. Mas então pro senhor não faz diferença ser chamado de frei ou de padre? Não, até nas outras cidades que eu fui era sempre chamado de frei, né? Aqui em Fontoura, alguns chamam de frei, uns chamam de padre, eu não estranho com isso, né? Que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta pra gente começar assim, a entrar em assuntos mais que as pessoas têm mais dúvidas, né? Sim. Quando a gente colocou ali que quem a gente poderia chamar aqui para entrevistar, para conversar, o senhor foi uma das pessoas mais citadas, e as pessoas têm muitas dúvidas, né? Sim. E uma delas diz respeito ao voto que vocês fazem, que os padres fazem, né? Que eu não sei se é o voto do celibato ou de castidade. São 3. São 3 votos. São 3 votos. Que nem a diferença... Mas só para resumir a pergunta, antes de assumir esses votos, que são votos de extrema renúncia da vida particular, da vida pessoal, o senhor teve alguma crise de fé? O senhor teve alguma dúvida? Como é que foi para o senhor, assim, como ser humano, saber que a partir daquele momento o senhor dedicaria a sua vida para outra causa e abriria mão desses 3 votos? Dúvida a gente sempre tem. Né? Como eu digo assim, a gente aprende a viver com elas, né? Quando as coisas vão sendo esclarecidas, a gente vai tendo que fazer renúncias. Se eu fosse casar, também eu tenho que fazer renúncias, né? Com certeza. Então, para optar a vida religiosa, também tive que fazer renúncias. Eu sabia o que eu tinha que renunciar. Então, se eu queria abraçar esta forma de vida inspirada em São Francisco de Assis, eu precisava fazer renúncias, né? O padre diocesano não precisa. Ele só faz a opção, ele não faz a opção, ele faz a promessa de viver em celibato porque a igreja o pede, né? Nós religiosos não. Muito antes da igreja proibir o celibato dos padres, nós religiosos já não nos casávamos, né? Nós religiosos já não nos casávamos. Na Idade Média, né, padres se casavam, uns não, né? É por causa de uma crise medieval que a igreja decide não, ninguém mais casa. Esse também é um movimento de contra-reforma. Fica forte nessa contra-reforma, né? Porque alguns padres passavam a cuidar mais da família do que da paróquia, abandonavam a igreja, né? Há relatos que haviam igrejas abandonadas, paróquias que os padres, né, nunca pisaram, né? E que eram só nomeados ali. Então, para a igreja acabar com essa bagunça, ninguém mais casa, né? Então se colocou aquilo que era de nós religiosos para todo o clero da igreja. Mas nós religiosos temos 3 votos, que é o de pobreza, obediência e castidade. Castidade é não casar, né? O voto do celibato, né, que é ser celibatário. Mas os padres, né, o celibato. Mas o homem e a mulher que vão para o matrimônio também fazem um celibato. De certa forma, né? Para o resto do mundo, para o resto das pessoas. O homem renuncia a todas as mulheres do mundo para ficar com aquela. A mulher a todos os homens do mundo para ficar com aquele. Sim. Então também é um celibato, né? Teria que ser assim, pelo menos, né? É isso. O ideal. A raiz, né, no ideal, é isso. Então nós religiosos também temos o celibato, né? Não casamos, né? Por opção nossa. Nós sabemos que para ingressar no movimento, na ordem religiosa, não casamos. Prometemos obediência ao Papa e aos seus sucessores, ao bispo diocesano onde nós trabalhamos e aos nossos superiores, né, de ordem religiosa. E o movimento franciscano entende a pobreza não como pobreza, mas como não sine próprio, é do latim, né, sem nada de próprio. Tanto que a nossa fórmula... Não são pessoas miseráveis. Não. A nossa fome, necessidade...
Não, a nossa fórmula da profissão religiosa, lá nós não dizemos, né? Nós dissemos: prometo viver em obediência, em castidade e sem nada de próprio, sem nada em meu nome. Né? Tudo é em nome comum, né? Mas São Francisco alerta já, né? Não é porque não podemos ter nada em nome próprio que podemos esbanjar, né? Então vamos botar todo mundo na comunidade e viver no luxo. Também não é assim, né? Senão acaba não valendo a pena, né? Aí São Francisco diz, né? Não, é que o ser humano é terrível, né? O São Francisco deve ter dito isso porque alguma ocorrência deve ter acontecido. Aconteceu. Principalmente um brasileiro de dar um jeitinho de viver no luxo. Não tínhamos os brasileiros ainda, mas eles já tinham seus jeitinhos, né? Então São Francisco diz: sem o máximo permitido e também sem o mínimo, né? Nem um extremo, nem o outro, né? Que tem o necessário. Então, é ter o necessário para ter uma vida digna. Não miserável e não luxuosa, mas ter uma vida digna para poder levar a missão em frente. Então essa é a nossa concepção dos 3 votos. Né? Eu achei interessante a questão da obediência ao Papa, a obediência à Igreja, né? Essa obediência é uma obediência cega, é uma obediência a qualquer custo. Por exemplo, se o Papa decretar alguma coisa contrária à Bíblia, por exemplo, a partir de hoje o cara pode ter 2 esposas, como é que funciona isso? O Papa não vai fazer algo que não tenha validade teológica. Eu sabia que o senhor ia responder isso. Mas se fizesse, o senhor tem uma série que eu estava vendo esses dias chamado Jovem Papa, o senhor já viu? É uma série, para quem é católico, é meio blasfema, assim, Sim. né? Porque um jovem Papa assume, né? Ele assume a alcunha, se não me falha a memória, de Pio XIII. Pode ser? Pode ser. O último foi o Pio XII? Nós tínhamos Pio XII. Tá, então ele assume a alcunha de Pio XIII e ele começa a fazer muita loucuragem, muita coisa que são os próprios cardeais, né, dentro dessa série reprovam, né, a atitude desse Papa e tudo. Então, partindo desse princípio, eu sei que o senhor entende que talvez o Papa não faria, mas acontecendo, os cardeais não foram iluminados pelo Espírito Santo e elegeram uma figura que não conhecem, certo? E aí o cara tá lá fazendo besteira. Ele pode criar um cisma na igreja, né? E ele pode ser declarado um antipapa e aí os cardeais se reúnem e elegerem um outro, né? O Papa pode ser deposto pelos cardeais. Não é que ele possa ser deposto, né? Assim, pode abrir um cisma, ou seja, pode abrir uma divisão na igreja. Entendi. Né? E parte dos cardeais apoia esse, outra parte não vai apoiar esse. Nós tínhamos 2 cismas medievais, né, um cisma do Ocidente, onde chegou um ponto onde tínhamos 3 papas, né, um em Avignon, um em Pisa, um em Roma, né, e cada um se dizia papa da igreja, né. Então, e tem outras figuras que também se declararam papas e hoje a igreja olha, a história da igreja olha, né, e são assim antipapas, né, as suas vidas, as suas, né, não condiziam, né. Tivemos figuras controversas que, olhando para o passado hoje, né, fizeram coisas assim obscuras, né? Então, para julgar, só a história julgaria. Você já leu a história do Papa Borgia? Sim, Rodrigo de Borgia. Terrível, né? Alexandre VII. Mas enfim, voltando à pergunta, desculpa cortar o senhor. Aconteceu, o Papa, como é que funciona essa questão da obediência? O senhor se revoltaria no sentido de, dentro da sua paróquia, o senhor explicar ao Papa está errado? Como é que funcionaria isso? Porque eu pergunto, dentro da igreja, o sola escritura para o protestante é muito forte. Eu, como pastor, eu ensino, gente, se um dia eu enlouquecer e vim aqui dizer, a Bíblia diz A e eu vir dizer B, mudem de igreja, procurem um pastor sério, não me ouçam mais. Nós não temos só uma, né? Nós não temos só a escritura, né? Nós temos a escritura, o magistério e a tradição, né? Então são 3 pilares. Na fé católica é baseada nesses 3 pilares. A escritura e o magistério é aquilo que é falado, escrito. O magistério é aquilo que os papas e os concílios no decorrer de sua história escreveram. Então tudo isso baseia, né, os dogmas, as verdades que são as verdades da fé, as leis da igreja, tudo isso foi amadurecendo com o tempo, né? Então, assim, o dogma da Imaculada Conceição, né, declarado no 1854, se não me engano, foram 800 anos quase de debate, né, de uma hora para outra que surgiu, né? Sim. A maternidade de Maria, né, Maria mãe de Deus, né, também foram diversos concílios que debateram, né, até chegar ao ponto, não, é sim, né, definido.
Isso demonstra que a igreja não tem um pensamento único, né? O Papa pode dizer isso, dizer o padre pode casar, e não vai ir contra a teologia da igreja, né? Mas a gente, assim, se eu for contra o Papa, eu vou estar rompendo com ele. Então, para eu dizer que o Papa está errado, eu tenho que tomar uma decisão muito bem pensada. Porque a partir do momento que eu dizer que não, o Papa está errado, eu estaria rompendo com a igreja. Para eu ser católico, né, vai dizer as diretrizes da CNBB que vão ser promulgadas ano que vem, vão esclarecer isso e vão deixar bem claro. Para eu ser católico, eu tenho que ter comunhão com o bispo e com o Papa. Por que a igreja chegou a isso? Porque tem muitos católicos que se dizem católicos, mas eu não aceito o Papa Francisco, né, por causa das reformas que Francisco fez. Eu sou católico, mas não aceito o Papa Francisco. Para mim, ele não é o Papa. Então, se eu não aceito o Papa, eu não sou católico. Eu rompi com a comunhão da igreja. Então, para eu questionar isso, por mais que eu saiba que o Papa está errado, eu vou ter que parar e olhar para aquilo que eu falei, né? Para o magistério, para a tradição. Pedir para o bispo diocesano, que é o meu superior, né, o sucessor dos apóstolos, vou pedir a ele, né, fulano, né? Aconteceu isso, qual é a sua opção como sucessor dos apóstolos, qual é a sua visão disso? A igreja entende que foi isso que Lutero fez? Rompeu com a comunhão da igreja. A partir do momento em que ele, como padre, depois toma esposa e faz tudo aquilo, para a igreja católica ele rompeu com a comunhão da igreja. Né? Ele não aceitou a correção que o cardeal lhe deu, né? Então, daquele momento em diante, aquela talvez foi uma das últimas tentativas de manter Lutero, né, na comunhão da igreja. Entendi. Mas quando ele não aceita renunciar, né, dizer que errou, né, que deveria repensar tudo aquilo, né, quando ele não abre mão, né, enfim, tudo aquilo que a história, né, diz. Por isso que é protestantismo, né? É um protesto. Ele rompeu com a comunhão da igreja. Sim, entendi. Assim como Henrique VIII, assim como tantos outros, né, nesse advento do protestantismo, né, eles rompem com a comunhão da igreja. Por várias razões. Cada um teve a sua, né? Sim. Cada um teve a sua. O senhor falou do Papa Francisco e de que algumas pessoas não o reconheceram como Papa. Sim. Era um Papa muito ligado a questões sociais, a questões voltado para os pobres, voltado para questões que são complicadas, né? Dentro do que a gente acredita, os evangélicos comungam, né, de muitas opiniões com os católicos em relação ao aborto, em relações a questões sérias mesmo, Sim. né? Só que o Papa Francisco, ele colocou a igreja dentro de um cenário social. Ele fez a igreja olhar para os pobres, ele fez a igreja olhar para os mais necessitados. Não é que não tinha antes, é que ele deu uma atenção um pouco maior. Como que o senhor vê o papel da igreja hoje em questões sociais, né? Em questões como desigualdade social, como essas coisas que estão em pauta hoje em dia? Guerras, por exemplo. O Papa Francisco, ele não é que ele olhou para os pobres, né? Ele olhou para questões críticas da sociedade. Né? Ele acolheu quem estava excluído, né? Que nem logo, eu nunca me esqueço, eu estava na filosofia, né, quando ele foi eleito Papa em 2013. Uma das primeiras falas dele é que a comunhão deve ser dada a mães solteiras, né? Que o magistério da igreja dizia que não deveríamos... Explica, né, para as pessoas, porque aqui o senhor está falando para evangélicos também, sim. Né? O que seria dar a comunhão? É a parte da missa, o comungar é a parte onde os fiéis que já têm a primeira comunhão, né, podem comer do corpo e do sangue de Cristo, quando o padre distribui aquela partícula branca, né, que não é mais uma partícula branca feita de pão, né, não é mais pão, né, aquilo é o corpo de Cristo. Né? Através da transubstanciação, se torna literalmente... Quando o padre invocou o Espírito Santo, né? E esse é um debate teológico, né? Quando o padre invocou o Espírito Santo sobre as espécies de pão e vinho, ele se torna um corpo e sangue. Por isso, né, que é uma coisa extremamente sagrada para os católicos. Por isso que é sagrado. Não é um pedaço de pão, não é um golinho de vinho, é corpo e sangue. Quando eu vou confessar os catequizantes que vão fazer a primeira Eucaristia, ou mesmo na missa, quando antes deles receberem a homilia, né, eu sempre digo, vou abrir um parênteses, né, para deixar a parte bíblica de lado e fazer, né, mais catequético. Eu digo para eles: vocês vão sentir cheiro de pão e de vinho. A vosso paladar vai sentir gosto de pão e vinho. Mas é só a sua fé que vai dizer que aquilo não é mais pão e mais vinho, aquilo vai ser o corpo e o sangue. Eu disse, o corpo vai sentir gosto, né, vai sentir cheiro de pão e de vinho. O corpo vai ser. Mas é a fé que vai dizer não é mais.
O que eu estou comendo, o que eu estou bebendo é o corpo e é o sangue de Cristo. Então o Papa Francisco, uma das primeiras coisas que ele fez foi permitir com que as mães solteiras divorciadas, não participassem casadas, do momento ali que a gente chama da ceia, né? Por quê? E daí ele já diz de começo, ele diz o porquê. Porque a Eucaristia não é prêmio para perfeitos. É remédio, né? Então ele entende a Eucaristia não como um prêmio. Que eu me preparei, que eu fiz abstinência, que eu fiz penitência e que eu, por merecimento, vou receber. Não é essa a concepção. Eu devo me preparar, eu devo estar em estado de graça, né? Então, devo ter feito a preparação, ter feito o jejum, né, de 1 hora antes da comunhão, ter feito meu exame de consciência, se tem um pecado grave, ter buscado o sacerdócio, né, para ter a absolvição dos meus pecados. Mas ele também é um remédio para aqueles que são fracos, excluídos, marginalizados, para que eles tenham força para voltar à graça. O senhor sabe o que eu penso? Eu não sei se o texto que vocês usam é 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus... É esse mesmo texto? Também esse, porque, né? Lá pelas tantas o apóstolo Paulo fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Né? É o que ele fala. O que ele está falando é o seguinte: procurem virtudes que qualifiquem vocês para participar, e depois comam. Se a pessoa olha para dentro de si e vê coisa boa, ela está fazendo o exame errado. Porque eu acho que é justamente isso. É tu olhar para dentro de si e tu perceber, cara, eu não mereço esse sacrifício. Eu não mereço esse corpo, eu não mereço esse sangue. Que para nós, né, não é literalmente, é uma representação de corpo e sangue. Isso, mas que não deixa de ser igualmente importante, né? Então eu vou participar não porque sou bom, mas como o senhor falou, eu faço meus exames, eu me avalio, olho para dentro de mim mesmo, sei que alguma coisa em mim tá errada, mas mesmo assim eu vou lá e participo. Porque não se trata do quanto eu sou bom, mas de quanto que aquilo ali é importante para mim, o quanto que aquele sacrifício representa para mim, né? Nós também tem aquela parte, agora não me foge da cabeça qual dos evangelhos que é, mas Jesus vai estar falando e vai dizer, né, que se aproxima do altar, né, e percebe que pecou contra o irmão, né, volta lá e reconcilia, né? Tem esse ponto também, né, a consciência deve estar tranquila. Então, eu sei que eu errei, eu sei que eu faltei, né, com Deus, com os irmãos, né? E isso me afastou de Deus, então eu busquei a reconciliação e agora reconciliado, eu consigo, de coração e mente tranquilos, sabendo que já recebi o perdão de Deus, ir buscar, né, a mesa. Por isso que nós temos o ato penitencial na missa, né? Ele não é uma absolvição dos pecados. Ele serve para quê? Ele serve para nos fazer um breve exame de consciência e perdoar as faltas leves, né, veniais, aquilo que é levezinho, né? Mas se eu percebo que fiz algo, né, grave, né, então não seria o melhor buscar a comunhão, porque eu estaria me condenando. É a mesma coisa que a gente ensina na igreja. Que não sejam os pecados cotidianos. 8h52, arredondei para 8h50. Que não sejam os pecados cotidianos, mas os pecados de ordem moral, que afetam a tua moralidade, devem ser confessados, né? Devem buscar um tipo de tratamento, porque daí a Bíblia também fala: quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo, sem discernir o corpo de Cristo. O discernir o corpo de Cristo, eu entendo, ou a visão reformada entende, que é justamente isso. Isso aqui é água. Cara, não, a partir de agora isso aqui representa o sangue de Jesus. Eu não tô tomando um golinho de vinho, não tô tomando um golinho de cálice, eu não tô comendo um pedacinho de pão. Eu não tô discernindo o que aquilo realmente importa, né? E quando eu faço isso, eu como e bebo juízo para mim mesmo. Então, não é o mais adequado, o que a gente não indica, a gente não proíbe ninguém também de participar da ceia, a gente sempre orienta, ó. Tá na tua consciência. Comeu errado, bebeu errado, isso vai trazer malefício em vez de benefício. Ô padre, mas Frei, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, aproveitando que a gente tá entrando nessas questões teológicas, né? O protestante, ele vê a autoridade da escritura como suficiente.
O primeiro slogan são 5, né? Sola Gratia, Sola Fide, Soli Deo Gloria, Solo Christus e Sola Scriptura, que é o primeiro slogan da Reforma Protestante. A gente vê a Escritura como sendo suficiente. O católico, ele vê a Escritura, mas ele também vê o magistério da Igreja. Como que é isso para o senhor? Como que o senhor entende essas coisas? Porque, por exemplo, uma coisa que fica, às vezes, em dúvida, até mesmo para quem é católico, a Bíblia fala, não tenham imagens do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Mas daí o magistério da igreja entende que deve-se ter uma veneração, não é exatamente um culto, né, mas é uma veneração. Como é que o senhor vê essas questões que a Bíblia proíbe, mas o magistério da igreja entende de uma forma diferente? Porque é preciso abrir o leque, também na parte bíblica, né? Assim, não se tenha imagens, mas depois nós vamos ver no Templo de Salomão faz as imagens de santos para ornamentar o templo, né? Então, assim, se fôssemos levar o pé da letra, Salomão também teria descumprido o que Deus diz, né? A própria Arca da Aliança tem 2 imagens de arcanjos sobre ela, né? Então, o que o catolicismo entende é se que... não me falha a memória, no deserto também, né, uma serpente é levantada. Serpente é levantada, né? Quando o povo peca, né, a serpente é levantada. Então, assim, nós não podemos levar o pé da letra a Bíblia, né? Ela precisa ser interpretada. E nessa interpretação, a tradição e o magistério vão nos ajudando. Interpretada por quem? Interpretado ao pé da... Para aquele que lembra, às vezes se o fiel não tem, assim, se o fiel católico não tem uma formação suficiente, ele pode ler aquilo dali, ler aquele versículo e achar que aquilo é tirado do contexto. Sim. Né? E aí levar o pé da letra. Não, aqui diz isso. Sim. Esse versículo diz isso. Mas quando a gente estuda, a gente vê que a palavra de Deus passou por diversas mãos, por diversos tempos, ela foi escrita, reescrita. Eu gosto os reis botaram do padre que diz, acho que é o padre Ricardo que fala Ricardo, que não caiu de zíper e capa preta, né? Teve todo um processo. Então ela tem muita parte oral, ela foi, né, passada de boca em boca até ser escrita. Até ser escrita. E mesmo no processo escrito, ela levou um tempo, né? Então, assim, na teologia, os professores falavam das fontes, né? Sacerdotal, deuteronomística. Agora me esqueci da terceira fonte, né? Acho que é sapiensal, deuteronomística e... enfim, temos as fontes, né? Então, é preciso ler e ver, né? Então, por que a gente tem 2 versões da criação, né? Então, porque foram 2 fontes distintas que colocaram, né? Uma de cunho mais sacerdotal, né? O Gênesis 1, 2, 4, né? E o Gênesis 2, 4 seguintes, né? Uma cria em 7 dias, e após cada dia dizia assim, e Deus viu que era bom, né? Quase como se fosse um salmo. Sim. E a outra não, a outra é num dia só, né? Começa pelo homem. Bom, a primeira termina. Então, foram fontes distintas que escreveram. Então, se a gente pega que é o pé da letra, qual das 2 criações é verdadeira? Sim. Já começamos por, né, dali. Então, por essas questões a gente não pode, né, pegar e... Não, ela precisa ser entendida, né? Para que não se caia, não se cometa algum erro, né? E acabe se fazendo mal, né? Tentando e se baseando... Meu professor de teologia dizia, né, da área bíblica, se a gente quiser, a Bíblia fundamenta qualquer coisa que a gente fale, que a gente pense. Pode ser o mais esdrúxulo ou radical. Tem que fazer um malabarismo violento, né? Mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Sim. Se eu quiser, no professor de vídeo dizia, não, se eu quiser, eu posso fundamentar qualquer coisa. Porque eu sei o senhor disse, né, pastor? Vai ter que fazer um marabalismo, mas é possível. Né? Então, por causa disso, é preciso ter uma interpretação. Tem um caso muito famoso no Fantástico de um homem que leu a Bíblia e Deus falou, se não me falha a memória, Deus não, né? Ele entendeu que Deus estava falando com ele para ele tomar uma mulher e adulterar, baseado no livro de Oséias, que Deus fala, vai e ama uma mulher amada e adúltera. Sim. Que Deus manda com que ele case com uma prostituta, né? Ou uma mulher adúltera, enfim, de acordo com a tradução. E ele não entende a palavra adúltera e fala, vai e ama uma mulher amada do seu amigo e adultera.
e isso, o cara fica com a mulher de um rapaz da igreja, enfim, vira uma confusão. Eu sei que esse tipo de coisa é possível, e a gente não tá para debater, né, teologia. Eu tô mais para ouvir mesmo o que o senhor pensa sobre essas questões. Mas então, para resumir, é preciso ter um panorama um pouco maior, o senhor entende? Isso, é preciso ter um panorama maior, né? Tanto que na teologia católica, os professores dizem, né, vamos buscar as fontes, né, a origem, né? Vamos ver no original o que a palavra no original diz, né? Porque tem um ditado latino, tradutore, traditore, né? Então é preciso ver lá no original grego e hebraico, né? Nós católicos usamos não só, né, a Bíblia hebraica, mas também, né, os versículos gregos, né, toda a parte grega. Então, ver nos originais gregos e hebraicos o que foi escrito pelo autor original, né? Então, é preciso ver lá qual é a ideia lá que se tinha, né? E o senhor de verdade acha que todo esse movimento é honesto, no sentido de que ele é isento? Por isso que eu citei, né? Tradutor e traditor. Todo tradutor é um traidor, né? Então, eu tenho porque o protestantismo, o senhor deu o exemplo de Gênesis, né? Tem 2 relatos. Nós entendemos que tem 2 relatos. Nós entendemos que não é um relato linear. É um relato e ele vai voltando e vai tipo, dando uma pincelada, indo e voltando. Por isso que a gente entende que não é uma coisa linear. Só um exemplo. Então, as vertentes, o senhor acha que cada modo puxa pro seu lado. E também temos que entender... Então, eu citei, agora vamos terminar a citação, né? Eu preciso também, quando a gente olha para a origem, é ver o tempo em que foi escrito, né? Nos livros da Babilônia. Então tem que entender o contexto, né? O porquê que é colocada a serpente como objeto, né? Então é preciso entender o tempo em que foi escrito também, né? Isso é muito importante, né? Não ler o relato e tirar ele do contexto, né? Então é preciso olhar o sentido, quem escreveu, a origem, o tempo em que ele foi escrito, para que você tenha uma visão, não sei assim, talvez não a ideal, mas um pouco mais clara, né? Se limpe bem o óculos antes de ler, digamos assim, né? Usando uma metáfora, né? Não ler com ele embaçado, né? Então a gente está falando sobre essa questão da Bíblia e tudo mais. O senhor acredita que a Bíblia contém erros, por exemplo? Dado essa realidade de que humanos, né, seres humanos foram envolvidos nela, os evangélicos, os protestantes acreditam que a Bíblia é inerrante, ela é infalível. O senhor acredita que ela contém erros? Como é que funciona isso? Eu não creio que ela vá conter erros, assim, mas as mãos que a escreveram, né, foram dando interpretações, muitas vezes foram colocando um pouco de si, né? Quem escreveu colocou um pouco de si. Uma identidade literária. Né? Tanto que nós católicos entendemos que ela tem inspiração divina. Quem escreveu foi inspirado por Deus, né? Mas não é isento, né, de falhas. Pode ter talvez tenha pequenos equívocos, mas não creio que seja assim erros, né? Mas como ela tem assim, ela tem inspiração divina. Quem escreveu foi inspirado por Deus. E, como eu disse, temos contextos diferentes e temos reinterpretações de um mesmo texto, né? Reis ou sacerdotes que, né, no seu tempo releram o que já tinha sido escrito e botaram o seu dedo no meio, né? E também nós temos como uma tradição oral, né, pegando já para os evangelhos, que os apóstolos pegaram da oralidade dos que conheceram Jesus para escrever, que nem São Lucas. São Lucas não conheceu Jesus, não viu Jesus de frente. Foi um historiador, né? Não foi muito mais um papel de historiador, né? A comunidade de João, do 4º evangelho, né? É do ano 90 depois de Cristo, então é muito provável que o apóstolo já não tenha mais vivido ali por causa do tempo de vida da época, né? A igreja diz que São João viveu até seus 100 anos, mas tirando essa tradição de lado e olhando para o Rafael muito mais no lado historiador, né? E olhando a realidade humana da época, é bem improvável que um ser humano perseguido tenha vivido. Então a comunidade escreveu, mas é atribuído a João. João também tem um olhar crítico sobre, né, o processo histórico, muito, né, do julgamento de Jesus. A gente vê bem esse processo, né? Mas passou por algumas mãos, não foi uma mão só, né? E alguns desses que escreveram só ouviram. Sim. Então tem um pouquinho de si, talvez tenha, mas como a gente não está naquele tempo, também não nos cabe julgar, né?
Entendi. O senhor acha que pode ter alguns pequenos equívocos, mas o essencial da ideia não se perde? Não. Entendi. A ideia era passar a mensagem de Deus para frente. E foi passado. Essa é... Né? Entendi. Olhando, talvez... O que a gente acha que é equívoco, porque olhando de hoje para trás... Que daí é o que a gente falou uma outra vez, né? São questões daí teológicas. Que não... A gente pega... Isso acontece com qualquer um de nós. A gente lê algo... e quando a gente não tem um pouco da concepção do tempo, a gente olha para trás e julga. Isso aqui é ultrapassado, foi, né, eu faria diferente. Talvez não, talvez se eu vivesse naquele tempo eu faria tal igual. Ou pior. Ô Frei, deixa eu te fazer uma pergunta um pouco polêmica, né? Quero gerar um cortezinho para quem tá vendo agora aí. Os evangélicos entendem o culto a imagens, a questão de ter imagens, principalmente a questão de Maria, como sendo idolatria, né? Eu acho que a gente tem uma amizade já, para o senhor não se ofender, né? Não, isso, tranquilo. que é uma concepção que a gente tem. A gente entende que é uma questão de idolatria, ter as imagens e tudo mais ali. E eu vejo que daí são dois problemas, né? Os evangélicos, de um lado, eles parece que não valorizam Maria, colocam Maria como sendo qualquer coisa, qualquer mulher, né? E a Bíblia diz que ela é cheia de graça. Então, não, Maria não é qualquer coisa. Mas, por outro lado, vem os católicos ao ponto de dizer que ela é Virgem Santíssima, sabe? Parece que são dois extremos. Nós entendemos que acaba sendo idolatria, vocês entendem que acaba sendo um desprezo. Como que o senhor vê essa questão das imagens e a questão de Maria mesmo, né? Já se vamos por partes, né? Principalmente a parte das imagens, né? Que pega muito para os evangélicos. Como o senhor falou, num culto evangélico pode ter lá, em algumas igrejas, uma marquinha da aliança, só que não há uma veneração àquele objeto, né? E eu acho que essa expressão, inclusive, se o senhor quiser explicar também sobre isso. O culto católico vai traduzir assim, vamos para as imagens, depois para a veneração, adoração dos santos. Nós olhamos as imagens como uma catequese. O povo, na Idade Média, no princípio da igreja, nem todo mundo sabia ler. Poucos sabiam, né, ler, principalmente na Idade Média, poucos têm acesso ao conhecimento e não sabem ler a palavra de Deus. E era escrito em um idioma muito difícil também, né? Latim clássico ou latim arcaico. E né? é verdade que quem não fazia parte, quem não era padre, não podia ler? No princípio, sim, né? Porque o latim era uma língua, né, clerical. No princípio, né, só o clero sabia, né? Depois, com o tempo, aqui a língua passa a ser ensinada também. Outros passam a ter conhecimento, uns porque abandonam o celibato, a vida religiosa, né? Então levam esse conhecimento e acaba secularizando a questão. Então, quando o povo não sabia ler, principalmente olhando a Idade Média, as grandes catedrais, Notre Dame, ou assim, o Domo de Milão, todas essas catedrais medievais são cravejadas de imagens, né? Porque era uma catequese feita, era a catequese que o povo simples olhava e entendia. Um recurso visual para que eles conhecessem a história. Os vitrais das igrejas, né? Sempre contam uma história. Tem o santo, né? Algumas têm a Via Sacra, né? A Via Sacra também é uma imagem. Mas ajuda o povo simples que não sabe ler a entender um pouco do processo da salvação, né? Então, tem isso. As imagens nos remetem a algo que não é fotografia. Um outro exemplo mais fácil de entender é uma fotografia. Então a fotografia nos lembra lá do avô que morreu, né, do casamento, para mim, da ordenação, algo que já não tenho mais. Já passou, é do passado, mas olhando a foto eu me remete. Então a imagem tem essa mesma concepção da fotografia. Eu olho e eu relembro. Então eu olho para a imagem do santo e eu lembro o que? A vida dele. Porque para nós católicos acontece o quê? Chegar no céu é alcançar a salvação, alcançar a santidade. Então, os santos estão no céu. Não só os santos dos altares. Todo aquele que alcançou o céu é santo. Nem todos, talvez uma pequena porcentagem, talvez 1% são os que estão nos altares, nas igrejas. Para quê? Para dizer que o caminho que nos leva daqui para o céu é sempre atual, pois que sempre há santos novos. O caminho que leva daqui da terra para o céu é sempre atual. Então, sempre temos santos novos. E são diversos santos, para dizer que o caminho que leva daqui para o céu é
Jesus diz no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Perfeito. Então, mas cada um vive de uma forma, né? Isso. Esse caminho que é Jesus, que nós católicos começamos lá no batismo, é vivido de uma forma diferente por cada um. Eu vivo de um jeito, os meus fiéis, cada um vive do seu jeito, né? Os luteranos vivem da sua, os protestantes da sua. Mas para nós católicos, cada um dos fiéis vai viver do seu jeito. O padre vai orientar, a igreja vai orientar, mas tem o seu jeitinho. Então, é isso. Cada imagem lembra uma vida de um santo, não é só a imagem em si. A imagem lembra do santo tal. Aqui no caso Santa Teresinha e São Roque são os mais famosos. Então, olhando para essas duas imagens, nós vemos a vida deles. E é esta vida que nos ajuda nós agora a viver também a minha, que me inspira a minha. Mas o senhor entende que o que o senhor está falando talvez seja o ideal. Isso que o senhor está falando é o ideal. Mas o senhor entende que muitas pessoas não conhecem as histórias desses santos. Muitos não. Têm uma devoção por algo que na verdade eles não conhecem. E que aí que mora o problema para os protestantes. A maioria não conhece e aquela figura acaba substituindo Deus, Jesus. Não é que substitua. O fiel católico ele vai olhar para o santo como um mediador. Como esse santo alcançou a santidade de estar lá junto de Deus, e eu sei que no meu caminho eu não fui perfeito. É que nem quando a gente aprontava quando era criança. A gente ia pedir socorro para a avó ou para a mãe, né? Sabia que o pai ia bater. O pai disse: você vai daqui até lá e só. E nós ia daqui e fazia diversos caminhos até chegar lá, né? Vai para a escola e não molha os pés. Vai para a escola e não apronta. E nós ia lá e fazia arte, a professora contava, o pai ia bater em casa. Então nós pedimos a mediação da mãe. Sim. Mãe, fala com o pai lá, senão o bicho vai pegar. Isso. Para nós os santos tem esse... meu professor de filosofia dizia, né, o exemplo é capengo, né, meio manco de uma perna, mas no fundo o fiel católico vai olhar um pouco nesse sentido, né? Ele sabe que para ir direto em Deus, ele vai ter que se... né, é mais difícil, né? O que os evangélicos falam... O senhor já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes, né? Para que eu cortar um caminho se eu posso ir direto a Deus? Mas é por isso, né? Porque o fiel católico vai saber, vai entender que pelos seus erros, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele pecou, então para ele ir direto ele vai ter vergonha de ir direto para Deus, né, o medo. Então ele vai pedir para o santo intermediar, fazer o meio campo entre ele e Deus. Ele vai olhar para o santo não para venerar o santo e para esquecer do resto, não. Ele sabe que o santo está lá no céu. Sim. Então se está lá no céu, está perto de Deus. É a teologia do povo simples. Está perto de Deus. Sim. Então se está perto de Deus, ele pode interceder por mim. É a mesma coisa que eles olham para Maria. Maria também. Maria é mãe do Filho de Deus. Então, se a coisa aperta mesmo, né? Quem melhor do que a mãe. Tem o maior gabarito, né? Eu entendo. Ô Frei, e a questão de Maria em si? Então, olhando para... Porque vocês acreditam que ela é mãe de Deus. Sim. Vocês acreditam que ela segue sendo virgem. Como que é isso? Como que... Então, os santos, nós temos, assim... Fala da veneração também, que o senhor ia falar depois. 3 nomes, né? Para Deus é latria. E aí vem a palavra idolatria. Quando idolatra um jogador de futebol, eu estou dando a um jogador de futebol a veneração que é de Deus, que é de latria, né? Venerar, adorar, dobrar o joelho é Deus, né? Os gremistas e os colorados aí que dobram o joelho na frente da televisão vendo o jogo é idolatria. Idolatria. Deixa bem claro isso aí, Frei. Nós vamos... um ator, uma atriz, um modelo... Enfim, tem diversos exemplos que a gente podia dar, né? Tenho diversos... imagens, idolatro, né? Esse sentimento de idolatrar um ídolo, né? A gente já chama de ídolo, né? Sim. Por aí a gente já começa, né? O Lutero diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? A gente não pode ter nada que se destaca um pouco maior, que a gente já começa... A gente poderia abranger, né, o debate, mas iremos noite afora. Vai, latria para Deus. Latria é de Deus. Tá. E o do santo seria dulia. Mas São José, agora me fugiu o nome da veneração dele. Porque então, como ele é pai,
do Filho de Deus, Pai adotivo, ele recebe uma veneração um pouquinho maior que a dos santos. Não chega a ser a hiperdulia de Maria. E ele é protodulia. Agora me veio o nome. Hiperdulia de Maria e protodulia de São José. São José tem uma protodulia um pouquinho maior que o santo. Por quê? Ele é pai do Filho de Deus. Ele adotou o filho que não é dele. E explica essa dulia. O que dulia é a veneração dada aos santos. Não é a latria que é de Deus, não é a adoração que é de Deus, só Deus nós veneramos. E como que isso se dá em termos práticos, essa veneração? Essa veneração é nessa intermediação, o santo como um mediador e como um exemplo. Não, eu digo assim, Frei, desculpa te interromper, eu digo na tua questão como católico, como que se dá isso? Como que tu pessoalmente tu se relaciona com os santos? Com os santos, através da veneração. De vida, né? Tenho meus santos de devoção, que são modelos de vida, e tenho as minhas devoções que eu gosto, às vezes quando a coisa aperta, ou quando eu quero intercessão, ou quando me pedem, Frei, reza porque meu filho está doente, porque meu marido está doente, porque meu pai está precisando de oração. Então eu tenho os meus santos que eu vou, que eu rezo e peço a intercessão deles a Deus também. No caso, o senhor faz uma oração ao santo? Eu faço a oração e peço ao santo, por exemplo, devoção familiar, que Nossa Senhora Consoladora dos aflitos. Então eu vou rezar, para que Nossa Senhora Consoladora atenda a prece da fulana de tal, para que dê saúde para o pai dela que está enfermo. De forma prática seria assim. Interceda a Deus, nessa intercessão. O santo, como a veneração do santo é nessa intercessão a Deus, essa intercessão, ou seja, essa mediação, É nisso que a gente olha para o santo. Essa dolia vai nessa intercessão que os santos dão a Deus e nesse exemplo de vida. Tá, só pra ficar claro, assim, porque tem os católicos nos vendo e tem os evangélicos, os protestantes também. De uma forma prática, o senhor tá orando lá, ou rezando, enfim, pra alguém se casar. O senhor vai falar com o Santo Antônio... Daí, pra casar, vai dar devoção pessoal. Que o Santo Antônio santo do casamento, tem também isso. Só um exemplo. É uma devoção. O senhor vai falar assim, na forma prática, o senhor vai falar assim, Deus... que Santo Antônio conceda, ou o senhor vai falar com Santo Antônio direto? Primeiro, vou pedir que o santo interceda a Deus. Ah, entendi. Não é para ir direto. Em vez de eu ir daqui para lá e daqui lá, eu vou fazer uma tabelinha, justamente aquilo que eu falei no começo. Porque a gente sabe que a gente erra, peca, fugiu do caminho, então... Como você tem um pouco de vergonha, talvez, de encarar a verdade, seja muito dura, ainda não fiz todo o processo para ir direto com Deus, eu vou pedir para o santo para que ele vá fazer, em meu nome, peça essa graça. Mas não que eu vou estar dando ao santo aquilo que é de Deus. Não, aquilo que é de Deus. Mas eu vou apenas pedir a intercessão, a mediação dele. Para a mente de um protestante é muito difícil conceber essa ideia. Mas eles são, assim... Eles são nossos intercessores, vão fazer essa mediação, e são os exemplos de vida que nós devemos seguir. Entendi. E eles não vão receber adoração nenhuma. O fiel dobra joelho para o santo. Mas eu sempre vejo nesse desespero, quando ele está precisando mesmo. Isso é uma coisa certa, Frei? Tu, por exemplo, tem uma imagem lá na tua casa de... Que nem aqui é Santa Terezinha, Tem uma imagem da Santa Terezinha, tu dobrar o joelho na frente dela. Eu não vejo como eu disse, eu não vejo como o fiel tá ali adorando o santo, não. Ele tá precisando mesmo, ele tá de tal forma, querendo aquela graça. Desespero que ele tá. É um desespero tal que ele dobra o joelho para reconhecer também frente a Deus, que ele está necessitado, que ele reconhece que ele é humilde, que ele reconhece que é pequeno, frente à grandeza de Deus, e que ele está precisando de ajuda, Então, quando ele precisa dessa ajuda, ele também recorreu aos santos, e pede que em nome dele, o santo, em nome dele vá a Deus, os santos vão a Deus, mas ele vai ao santo com uma pureza de coração, talvez, ou com uma... Não vou chamar de ingenuidade, mas... Deixa eu colocar mais perto aqui do senhor. Mas nesse seu processo de amadurecer a fé, ele dobra o joelho. E a igreja entende isso como sendo uma coisa certa? Ou ela diz que é errado, mas também não condena quem faz? Não, a igreja olha como uma devoção popular. É uma devoção popular, brota da devoção do povo popular. Então, pode ser que para um olho mais crítico
possa ser errado. O senhor consegue conceber, só para o senhor ter a noção Sim. de como que um protestante se sente vendo uma cena dessa? A gente aprende desde a escolinha dominical lá que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? E Jesus Cristo é o nosso mediador. A gente entende que Ele é o suficiente, tudo. O que é uma coisa bela, uma coisa bonita, é uma coisa que eu ensino para os meus filhos, que ensina para as crianças lá na igreja. Então, as crianças são desde pequenininha. E aí tu vê um católico orando para uma imagem, isso passa uma impressão de idolatria mesmo que o católico esteja... O senhor consegue olhar como um quadro geral e entender que passa realmente essa impressão, Frei? Para alguém que não é católico, passa, né? Para alguém que não é católico, pode passar. Mas como nós entendemos que Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né, é a Trindade Santa, três pessoas em um só Deus, né, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, três pessoas totalmente distintas, né, mas formam um só e único Deus, né? Sim. Então, falar com o Espírito Santo, com Jesus ou com o Pai, é falar com Deus, né? Então nós queremos os fiéis olhem na sua devoção popular, naquela sua fé lá de família, que muitas vezes é difícil da gente romper. Claro, porque assim como nós vemos desde pequenininho, os católicos também, né? Então e às vezes outro continente, é uma coisa que vem da Europa. E também nós temos que entender que até pouco tempo atrás, boa parte do Brasil é analfabeto. A gente aprendeu de boca em boca, né? Então, isso também é parte da tradição, um pouco é da tradição da igreja, né? Nós pedimos a intercessão dos santos, não é algo né, que nem eu disse, né? Não podemos olhar só para a palavra de Deus, né? Temos a tradição, então os fiéis têm por tradição pedir a intercessão dos santos. É algo da tradição da igreja, né? É algo que lá desde o princípio as igrejas são dedicadas aos santos, né? Para que os santos sejam o santo de maior devoção, geralmente naquela comunidade é o santo da paróquia, da igreja. Então, porque a igreja entende que a vida daquele santo inspira e porque tem devoção tamanha pela intercessão dele junto a Deus que quer que aquela igreja se dedique àquele santo, né? Perfeito. Então, é isso. E Maria tem a hiperdulia, que é a devoção própria de Maria, porque ela é mãe do Filho de Deus. É um dos primeiros dogmas da igreja. Maria como Theotokos, né, como mãe do Filho de Deus, e ela é virgem santa, puríssima. Por quê? Entendemos no dogma da Imaculada que ela foi concebida sem pecado, né, já com São Joaquim e Santa Ana, em idade avançada, né, concebe em Maria, e ela é preservada da mancha do pecado original, para que ela seja mãe do Filho de Deus. E no caso não teve outros filhos também, né? Ela foi preservada, né, da mancha do pecado original na concepção de São João, né, lá no nascimento entre os seus pais São Joaquim e Santa Ana, e ela não teve outros filhos. E também não teve uma vida marital com José. Não. Assim, São José não teve filhos com Maria. Maria e José não se relacionaram para ter outros filhos. Trataram Jesus como seu único filho. Entendi. Mas sem ser um casal, assim, da forma, sem ter relacionamentos sexuais. Sem ter relacionamentos sexuais. Entendi. São José, para assumir Maria, digamos assim, sabia, né? Lá em Mateus, quando ele conversa com o anjo, né? Ele entende sua missão, né? Ele entende que tem que ser pai daquele menino, né? E ele vai renunciar a ter filhos com a Maria para educar e para cuidar do Filho de Deus, né? Então, São José e Nossa Senhora não tiveram outros filhos. Mas no Evangelho diz que Jesus, né, as irmãs dele andavam no meio. Os irmãos estão esperando para lá de fora. Porque no hebraico não tem uma palavra que defina irmão mesmo, né? É um idioma pobre, né? A mesma palavra de primo servia para irmão, né? Então, nós entendemos que quando se fala nos evangelhos de irmãos, está falando de primos. Os alunos do estudo bíblico, eu falo muito isso, que esse é um argumento católico, né? Tanto que nós temos os apóstolos e um deles é Tiago, irmão do Senhor. Irmão do Senhor. Não que ele seja irmão de sangue. Que era irmão de Judas também, né? Não Iscariotes, mas enfim. Não que ele seja irmão de sangue de Jesus, mas é um primo. Bem provável que ele seja primo de Jesus. Entendi. É aquela questão, né, de como que a gente vai olhar a nossa fé, vai tentar interpretar aquelas coisas, né? Ô Frei, mas deixa eu mudar um pouco de assunto, assim, pra gente ganhar um pouco de tempo também.
Os cultos, né, evangélicos, eles são mais simples e dinâmicos. Tem essa coisa, o culto é mais simples e mais dinâmico. Eu vejo que é uma coisa mais rápida que acontece, né? Justamente nesse sentido de ser dinâmico. A missa, ela é mais litúrgica e não tão dinâmica. Ela tem uma outra levada. Tanto que nós falamos uma vez, num particular nosso, sobre a forma ritmada, né, que os padres falavam e tudo, lembrando um canto gregoriano, uma coisa assim, né? O senhor entende que esse culto mais simples e dinâmico empobrece a fé ou essa liturgia mais rebuscada ela acaba afastando pessoas mais simples? Como é que o senhor vê essa distinção, né, entre um culto protestante, principalmente o culto pentecostal, né, que é o glória a Deus, aleluia, aquelas manifestações? Eu vejo que são concepções distintas que se tem, né? São ideias diferentes. O culto católico tem uma concepção bem catequética. É algo ritmado porque é preciso que pela repetição... Catequese, para quem está nos ouvindo, é isso, né? É ensinamento através da repetição. Da repetição. Então a missa tem um cunho catequético, né? E o fiel precisa o quê? Aí vai um pouco da falha dos padres que estão à frente das comunidades. É dever dele educar o seu povo, né? Então o padre, para que o povo entenda a missa, precisa explicar para o povo a missa. Mas é aquela velha concepção filosófica. É mais fácil governar um povo burro do que um povo que sabe. Porque o povo que tem consciência talvez corrija o padre que ele está fazendo errado. Sim. Né? Porque a missa tem o seu rito. Né? Tem um rito prescrito por Roma. Então, quando o padre não ensina, ele pode, muitas vezes, burlar esse rito e fazer coisas que vai da cabeça dele. E acabar perdendo gente, né? Porque, por exemplo, o senhor... Muitas vezes ele pode dizer, para atrair o povo, vamos tirar essa parte e botar aquela outra. Ele não pode fazer isso. Não tem bateria, não tem guitarra, não tem contrabaixo, tem banda. Algumas igrejas até têm bateria, tem violão, tem gaita, tem instrumentos, né? Assim, mas naquela concepção, uma sobriedade. A música está para a liturgia, não a liturgia está para a música, né? Sim. A música a liturgia não pode se servir da missa para ficar maior do que ela. Não, ela serve a missa, é uma das partes da missa, é algo que ajuda a celebrar melhor. Uma missa bem cantada, com cantos bem pensados, ajuda a celebrar melhor. Mas a missa tem o seu rito pensado porque é uma catequese. E é preciso que o padre dê formação ao seu povo para que entenda esta catequese. Uma das formas, vai dizer, a Instrução Geral Missal Romano, vai dizer o quê? Uma das formas que ele tem para usar isso é a homilia. Não é o espaço ideal, não é. Mas a homilia é catequética. A homilia é a catequese por excelência. Ali ele deve ensinar e educar seu povo. Então, eu costumo fazer algumas vezes o quê? Quando nós, nos últimos 2 anos, tivemos a atualização do Missal Romano, que é o livro que o padre usa para rezar a missa, e que lá tem todas as orações que ele deve usar em diferentes tempos e momentos. Eu fui fazendo o quê? Eu fui explicando pequenas partes no fim da missa, por vez, para que o povo entendesse. Não é o ideal? Não é. Mas não fiz só isso. A paróquia já teve 2 momentos de formação sobre liturgia. Eu digo para os fiéis, muito mais do que saber uma norma, não é saber a norma. Isso pode, isso não pode. Não. É saber o ritmo, saber o porquê. Que o padre está em tal ponto num momento, vai para outro, saber o porquê que agora é ato penitencial, porquê que agora, né, deve ser mais silencioso, porquê que agora deve ser um pouco mais animado, porquê que o glória é mais animado, porquê que tem momentos que tem glória, que tem dias que não tem. Então, o povo precisa saber isso e o padre precisa explicar para seu povo, dar a formação. É tarefa do pastor, né? O padre é pastor, é educador e é santificador do seu povo. Então, essas suas munições que ele tem, que ele age junto com o bispo, ele deve usar. Não é só rezar a missa. O padre que só reza a missa faz o básico do básico do básico e nem a metade do que faz. Faz mal feito aquilo que deveria, né? O padre que só reza a missa não está fazendo direito do seu trabalho de padre. Porque não é só para o sacramento que o padre vive. Ele não é ordenado só para o sacramento. Dom Nélio sempre nos diz para nós padres,
vocês devem educar na fé, santificar e conduzir os fiéis. Então, o padre é o pastor que conduz, é o educador, o catequista que, por excelência da paróquia, que vai educar seu povo, e é aquele que deve, através de sua vida e de sua pregação, levar seu povo à santidade. Essa é a missão do padre. E nisso eu me inspiro, né, um dos meus santos de devoção é São João Maria Vianney. Né? É um padre simples, tido para os seus pares na época como alguém burro, né? Aí ele usa uma inteligência do povo simples, né? É uma anedota, mas dizem, né, que São João Maria Vianney diz: se Deus, com uma queixada de burro, matou 10.000 filisteus, o que ele não fará com um burro inteiro? Usando ele mostra que ele sabe a palavra de Deus, que ele entende, mas ele não renuncia da sua simplicidade. Então, mas não deixa de fazer um excelente trabalho, assim, de pesquisar os católicos fiéis. E mesmo os luteranos, né, quiserem pesquisar São João Maria Vianney, vão ver um padre simples levado para uma paróquia pequena do interior da França e que, pela sua vida e pela sua forma, vai transformar a vida daquele povo. E é nisso que eu me inspiro, né? E é essa a função que o padre deve ter. Tanto que São João Maria Vianney é para nós o padroeiro dos párocos, porque ele deve ser o nosso modelo, né? Sim, entendi. Ô Frei, deixa eu te fazer uma pergunta polêmica pra gente começar a encerrar. Essa é polêmica mesmo, e eu faço ela com muito respeito. O senhor sabe o respeito que eu tenho pelo senhor e tal. Das vezes que nós já estivemos juntos, nós nos tratamos com muito respeito, né? Mas existem 3 generalizações no Brasil que a tua classe sofre com a pior alcunha de todas. Todo político é corrupto, todo pastor é ladrão e todo padre é pedófilo. Eu me sinto, quando fala de pastor, é isso. O pastor é o cara, o malandro que quer levar o dinheiro das pessoas. O pastor é o cara que tem carrão, que anda em mansão. E eu sei que, se eu olhar para dentro da igreja hoje, existem péssimos exemplos que tornam isso, e a gente tem que botar, com perdão da expressão, rabo entre as pernas, porque realmente acontece. Mas isso é uma coisa que me fere, porque eu sou um cara que não vivo essa realidade e nunca vou viver uma vida luxuosa às custas da igreja e tal. Eu não sou um pastor ladrão e nunca serei um pastor ladrão. E isso me machuca, receber essa generalização. Como que é para o senhor entender essa parte que é muito pesada, né, de pedofilia, desses casos dentro da igreja? Nós temos na formação desde o começo, né, nós religiosos não é uma vida seminarística, mas para os outros padres seria uma vida desde a vida seminarística. Para nós seria desde o começo da nossa formação. Desculpa. Nada. Desde o começo da nossa formação, orientações sobre isso, né, para tomar o máximo de cuidado possível do contato com as crianças. Para não dar nada que possa dar interpretação disso, né? Porque houveram casos, acontecem casos, né? Mas há um olhar muito, muito sério da igreja para isso, né? Um olhar muito sério. Ao menor ponto de suspeita que a diocese tenha do padre, o padre é afastado de todas as suas funções. O padre é afastado de todas as suas funções e é investigado não só civil, mas criminalmente. Não só civilmente, a igreja também tem seu tribunal. A igreja tem o tribunal eclesiástico, né? Quando o senhor fala civilmente, o senhor está falando polícia... polícia civil, né? O lado civil. Mas, se é uma suspeita, o padre vai ser investigado da parte civil, mas também vai ser investigado e vai ser... os seus atos vão ser condenados, julgados, né? Não condenados, vão ser julgados pelo tribunal eclesiástico também, né? O bispo e o seu tribunal, os seus conselhos, né? E o tribunal eclesiástico da sua diocese vai julgar aquele padre pelas ações que teve. Ele vai responder em dois tribunais, né? O civil e o eclesiástico, ou da igreja. Né? Porque a sua ação também vai contra aquilo que ele deveria fazer. Né? Ele não educou, ele não conduziu o seu povo como deveria. Né? Então ele abusou, né, disso, ele usou desse seu status para se aproximar e para fazer algo que ele não deveria. Não temos padres, houveram casos, mas a gente... por causa desses casos, a igreja é muito crítica nisso. Como eu disse, a igreja nos últimos tempos é muito crítica. Os papas escreveram já diversos documentos, né,
os dicastérios da igreja escreveram, né, e pedem, né, muito isso. E também nós temos orientações de como nos aproximar das crianças na catequese, quando temos coroinhas nas paróquias, que foram ali, né, os casos mais graves, né, de abuso dos padres. Eu entendo. Então, nós somos orientados a evitar certas coisas, né? É isso que eu ia perguntar pro senhor. Eu entendo que deve ter, e muito acertadamente, né? Não, porque não são todos os padres pedófilos. Inclusive, é uma minoria de uma minoria, né? E eu entendo que e é uma decisão acertada ter esse tipo de acerto e tudo mais. Então, há uma resposta institucional da igreja. Sim. Mas tu, Rafael de Lima, né? Como que é isso pra ti? Tu já foi alvo desse tipo de preconceito, de não poder chegar muito perto de uma criança, de estar num ambiente de daqui a pouco... Porque o pastor eu vou comprar no mercado, os caras olham pro que tá dentro do meu carrinho, literalmente, Frei, as pessoas, trocou de carro, meu Deus, tá... o senhor entende o que eu tô tentando dizer. O senhor já foi vítima, já sentiu isso? Como que é pra ti, assim, pessoalmente, sem ser institucional, né, da igreja? Como eu sou uma pessoa um pouco tímida, então eu tenho dificuldade de me aproximar. Então talvez isso me ajude a não, né, talvez hoje não criar uma situação que dê interpretação naquilo. Que dê interpretação. E quando houve, desde o primeiro momento que houve essa recomendação, eu tenho muito cuidado em me aproximar, né? Tenho muito cuidado, tanto que quando eu me aproximo, eu sempre peço a licença dos pais, né, para abraçar, para dar a mão, né? Eu evito, né, colocar a mão, para evitar qualquer falatório, né? Então, eu sou, talvez, o Frei é muito seco com as crianças. Não, é também por proteção minha. Com certeza. Porque alguém, a família pode entender de um jeito, mas um outro que olhou pode ter uma outra interpretação. Então, para evitar, né, eu me abraço quando as crianças me abraçam, né? Quando vêm, me abraçam, me dão a mão, né? Cumprimenta o Frei, né? Isso, e eu vejo que isso é uma pena, né? Porque, claro, por um lado evita muita coisa de falatório, inibe inclusive os padres que têm essa tendência de pedofilia, mas, poxa, cara, vocês são chamados de padre, que são como se fossem pais, tipo assim, não poder dar um abraço genuíno numa criança. Claro, quando a criança vem correndo e abraça, quando acontece, eu abraço, né, com muito carinho, né, todo amor e carinho. Mas eu sempre vou ter esse receio de chegar e ir abraçando, de chegar e me aproximar, de partir da minha parte, não. Se parte da parte da família, da criança, né, diz, cumprimenta o Frei, ou a criança vai, chega e me abraça, ou porque me conhece já, ou porque tem que nem semana passada eu fui para IP, uma criança tinha saudade, e a mãe disse, Frei, ela chorou quando o senhor saiu daqui, né, e ela me abraçou forte, eu abraço, eu, né, demonstro emoções, né, sou um ser humano, né, não sou um super-herói, né, então eu me abraço, mas eu sempre tenho um pouco de receio, por causa da minha timidez, e outro por evitar um falatório talvez que me prejudique, né? Perfeito. Mas eu tenho um preconceito que eu sou franciscano, fiz volta de pobreza, mas na missa eu busco fazer o que São João Maria Vianney faz, né? Dar a dignidade que o culto merece. Então, eu me visto com os paramentos que a igreja recomenda, mas dando a dignidade. Para Deus nós damos o melhor. Perfeito. Então eu boto a batina bem passada, lavada, uma batina bonita, uma alva, né? A alva é aquela parte branca, né? Então eu nunca rezo com esse marrom, né? Com excelência, o senhor faz com excelência. Eu faço com excelência aquilo que eu faço. Em tudo, quem me conhece, né? Talvez meus familiares que estão assistindo, né? Sabem que eu busco fazer da melhor forma possível a missão que me é dada. Então, e não parte de mim. Eu leio, eu pesquiso, né? Eu era aquele aluno que debatia com o professor, né? Para esclarecer, o aluno chato, para esclarecer. Se eu conhecia o conteúdo, eu debatia, né? Então eu leio, né? A forma com que eu rezo a missa foi de leituras, de transformar isso em oração, de ler, de parar, de meditar aquele texto lido, né? Para que se interiorizasse. E muitas vezes olham para mim, né, bem paramentado, né? Os paramentos são as vestes que o padre usa para rezar a missa, né? Colocados com excelência ali. Entende, né? Que o senhor talvez abriu mão. A mãe me disse, né, esses dias atrás, né?
usando uma frase que a mãe me falou, né? Teu filho nem parece franciscano vestido desta forma, né? Eu não estou fugindo do franciscanismo, eu estou servindo a Deus com excelência. Com excelência. Perfeito. Dando a Ele a dignidade que Ele merece, dando a Ele o melhor que eu tenho, não fazendo de qualquer jeito. Ô Frei, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente encerrar, e aí o senhor manda um abraço para a família, Sim. deixa uma mensagem. Se o senhor tivesse poder hoje de mudar alguma coisa na igreja, o que o senhor mudaria? Eu só, assim, fomentaria aquelas discussões que Francisco já levantou, né? E que ainda são polêmicas, que é acolher casais homoafetivos, que é essa, que nem eu falei do começo, dar comunhão a não casados, a descasados, a mães solteiras, a ter esse olhar um pouco mais de pastor, né, esse olhar um pouco mais misericordioso e não tão a lei ao pé da letra, né? O senhor traria para o debate esses assuntos? Eu traria mais, colocaria mais para o debate esses assuntos, né? Essa abertura maior que para que essas pessoas fossem contempladas, essas pessoas fossem realmente integradas à igreja, né? Eles também são filhos de Deus. Tem suas opções de sexualidade, o matrimônio talvez não deu certo por N motivos, então não nos cabe julgar. Eu sempre tenho isso, né? Eu sempre digo, não nos cabe julgar, não nos cabe condenar. Julgar e condenar é Deus, é dele, essa função é dele, não é minha, Frei Rafael. Então, eu tentaria fazer isso, né? Fazer com que muitos dos fiéis não sejam juízes. É aquilo que Francisco diz, né? A igreja não pode ser alfândega. Ela tem que ser hospital de campanha, ela tem que ir aonde ela deve ir, deve estar no lugar de periferia, de fronteira, de debate, de guerra, lá onde precisa dela. Ela precisa ser um hospital de campanha, para ir aonde é necessário. Eu continuaria, e creio que, e estou vendo que o Papa Leão está continuando isso, né, de uma forma um pouco mais moderada, porque do perfil dele, né, ele é moderado, então um pouco mais calmo, mas ele não excluiu nada. Então eu continuaria com esse debate para que essas pessoas fossem integradas, para que a teologia católica avançasse a um ponto de acolher melhor. O Papa Francisco abriu, hoje a gente acolhe, mas eu creio que nós podemos melhorar. Defina esse acolhimento para que o senhor não seja interpretado mal. O acolher é o poder fazer parte da comunidade sem um julgamento, né? Vai na igreja uma pessoa não casada, que se separou. O senhor né, diz dar comunhão para essas pessoas? Dar comunhão mesmo ir na igreja. Alguns têm até vergonha, porque se separaram, vêm para a igreja, fulano e beltrano julgam. Não é essa função. Ainda hoje, no século XXI. Sim, nós temos isso ainda hoje. Pessoas que, por que o fulano vem na igreja? Ele está com a sua segunda esposa. Eu vejo isso como um julgamento mesquinho. A igreja não é feita de perfeitos. E a comunhão não é dada a perfeitos, como eu falei antes. Nós devemos acolher, nosso papel é acolher. E que no seio da comunidade, essa pessoa possa, talvez, e sim, reconhecer os erros, mas se sentir acolhida. A nossa primeira tarefa é acolher, né? É acolher a quem chega. A questão do erro, a questão do pecado fica para segundo plano, depois entra no processo. É um processo a ser feito, que a comunidade deve ajudar a fazer, né? Mas a pessoa não vai fazer se não se sentir acolhida. Não vai nem iniciar, né? Não vai nem iniciar. Então, a comunidade deve acolher quem chega. Não julgar, não começar com pré-julgamentos, né? Mas deve acolher, deve trazer para dentro e ajudar com que dentro da comunidade essa pessoa faça um processo, né? Mas que não exclua. E muitas vezes a gente começa a exclusão já porque é homossexual, porque casou três vezes, porque tá com, né, casou a primeira vez, se separou, não anulou o casamento da igreja e já está com o seu terceiro ou quarto. Talvez vamos trazê-la para aceitar que ela participe da comunidade e ali dentro ajudar ela a amadurecer essa sua concepção, a amadurecer na fé e entender também o lado dela, né? O Papa João Paulo II vai dizer na questão da separação do matrimônio que a comunidade deve fazer todo o esforço para que o matrimônio seja mantido em sua união. Mas se você tentou tudo o que era possível e não deu certo, então para que bem dos dois eles se separem. Né? Então,
é preciso que também se faça isso, se entenda o porquê que levou àquela primeira separação, né? E ajudar ela a fazer um processo de amadurecer na fé, né? Talvez a fé não esteja madura para entender aquelas mudanças que ela precisa. Gente, mas eu mudaria aí, seria isso, né? Levar para frente essas questões. Eu faço coro com o Frei Rafael, eu digo para os homossexuais, para os divorciados, para os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, venham para a igreja. O resto Jesus faz, o resto a obra faz, Deus faz o restante da obra. Ô Frei, para encerrar, deixa uma mensagem pro pessoal, para os católicos, para os evangélicos, para os seus parentes, para a comunidade fontorense que está nos assistindo. Deixa uma mensagem para essas pessoas aí. Aos meus fiéis, né, aqui os católicos de Fontoura Xavier, ao povo dessa cidade, a primeira mensagem é de agradecimento pela acolhida que eu tive aqui, né? Eu fui muito bem acolhido desde o primeiro dia que cheguei, lá em janeiro de 2022. Desde o primeiro instante que pisei aqui, fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Talvez hoje vocês tenham entendido um pouquinho melhor por que o Frei cobra certas coisas, é rígido em algumas coisas nos sacramentos, mas é porque eu sigo o que a igreja me orientou, não fui eu que inventei, né? Foi um debate que houve, até eu trouxe os livros aqui, né, que estão aqui na minha sacola, né, o Catecismo Canônico, não para catequizar o pastor, mas eu aceito um presente se eu quiser me deixar um. Não vou deixar porque são pessoais, mas estão aqui para... Um dia eu lhe dou de presente, né, para que você né, leia e conheça um pouco da fé católica, né, para abranger o conhecimento, né. Mas vocês me acolheram, né, e nós estamos fazendo um processo bonito, né, e eu agradeço isso, né, da compreensão, né, da minha parte, dos meus defeitos, dos meus erros, agradeço essa compreensão e agradeço mesmo a acolhida que eu tive aqui, né. Então muito obrigado à comunidade que me acolheu e que hoje me apoia e que, né, me incentiva. Esse ano eu trabalho sozinho, né, porque falta frades, somos em poucos, mas a comunidade me ajuda e entendeu, né, que nem sempre o padre pode estar presente em tudo, mas que eu faço o melhor que eu posso. Então eu peço a desculpa se eu não agrado porque não fui no sepultamento do fulano, do Beltrano, mas é porque eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo e eu também me canso, né. Então eu tenho muitas vezes missa rezada de tarde, eu não consigo de manhã fazer um sepultamento porque tenho que dar atendimento na paróquia, na secretaria, e tenho missas de tarde, chego que nem hoje, cheguei às 6h30 em casa, só tomei banho e vim pra cá, né? Então é muita coisa para fazer sozinho, então muitas vezes eu peço essa compreensão. E agradeço aos meus familiares, aqueles meus amigos que me acompanham desde o início e que sempre me incentivam, que não deixam nos meus momentos de crise, não deixam que a peteca caia, né, e que me fazem seguir em frente, né. Então nos meus momentos de tristeza, de angústia que eu tive lá embaixo, muito obrigado a cada um sabe, que está assistindo sabe que me ajudou, então muito obrigado. E peço sempre que a comunidade, aquilo que o Papa Francisco pediu lá no começo, né? Vocês rezam por mim e eu rezo por vocês, né? Então é da oração de vocês que também eu consigo ter forças para seguir em frente. Muito legal. Gente, esse foi o Frei Rafael, que esteve com a gente hoje aqui. Quero te agradecer, Frei, mais uma vez. Obrigado por estar com a gente. Eu quero deixar uma mensagem para vocês, que vocês se inscrevam no nosso canal, ativem os sininhos, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. Foi um papo muito legal. Eu quero aproveitar também rapidamente, fazer um convite para quem desejar estar conosco na Igreja Nova Vida nesse domingo. No próximo domingo agora, nós iniciamos uma nova série de mensagens, Orações Perigosas. Sabe aquelas orações que tu fala assim, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua? Isso é perigoso, porque viver a vontade de Deus não é viver a nossa. Então eu quero convidar vocês para estar conosco, agradecer ao Frei mais uma vez, e esse foi o nosso 2º episódio do nosso Teológico Podcast. Que Deus abençoe a todos.